Força de Aceleração e hoje eu tô aqui pra falar da Saga do Flash Volume 1, que finalmente chegou pra mim. Demorou um pouco, porque eu vi um monte de vídeo de gente já falando da saga e a minha ainda não tinha chegado, mas, né, uma hora ia chegar e chegou. Bora lá, vou fazer a review pra vocês e comparar com a edição da Eagle Moss, que tem bastante diferença até, então é isso. Bora lá. Bom, bora começar primeiro com a review e eu já comparo as edições. Bom, começando com essa capa, né, que é basicamente essa capa aqui, só que no caso nessa aqui não tem o Barry lá atrás, então é isso. Contra a capa, né, falando um pouco das histórias que tem aqui e aqui uma imagem de uma das histórias. Então bora lá. Quando eu for comparar as edições, eu falo tudo que reúne certinho e explico o que que falta e o que que não falta pra vocês. Bom, bora lá. Aqui, né, como diz, esse começo aqui que eu gostei muito, né, de como ficou o roteiro, a arte, tudo muito bonitinho. Se eu não me engano, é parecido com a Flash by Mark Waid lá da gringa, aqui com um texto do Gabriel Faria contextualizando o leitor, e aqui já começa direto a história, que todo mundo já conhece, então eu não vou falar muito aqui, porque eu falo que todo mundo já conhece, porque pelo menos quem acompanha o canal sabe que eu fiz a review desse aqui separado, então eu vou dar uma resumida, bem resumida, e nós já vai para comparação. Bom, a história vai consistindo o quê? Aqui no começo a gente vai ver o Wally basicamente detendo uma bomba de explodir um aeroporto, e ele conversando, né, com a gente, que vai ser bastante recorrente nesse encadernado, né, ele basicamente explicando, né, que o ladrão errou o horário, ia colocar a bomba para explodir meia-noite e colocou meio-dia. Então, depois de ele deter essa bomba, ele vai comer, basicamente, porque toda vez que o Wally corre, ele precisa comer. Ele encontra o avô dele, os dois vão pra casa do avô dele, e lá ele encontra pertences da Iris, e ele começa a lembrar de todo o primeiro ano dele, no caso, como ele virou o Kid Flash e agora o Flash. Então a gente basicamente vai ver a origem dele. A gente vê aqui a primeira vez que ele viu o Barry, né, o Barry detendo uns assaltantes, e o assaltante vai matar o Barry e o Wally ajuda ele. Então a gente vai ver tudo isso, o primeiro encontro dele com o Barry, né, ele basicamente achando o Barry um cara desinteressante, e não indo muito com a cara do Barry, né, mas logo depois o Barry pegando e falando que é amigo do Flash, e nessa conversa dele com o Flash, né, ele acaba sendo atingido por um raio pela sorte, pelas conveniências da vida, do mesmo jeito que o Barry. E basicamente é isso. A gente vai ver depois, né, que aqui já vai começar a abordar um negócio que vai ser abordado mais pra frente, né, que é o porquê atingiu o Wally, né, no caso, antigamente ninguém ligava de ser uma coincidência, mas depois as pessoas, como eu disse, começavam a desconfiar, nossa, muita coincidência, não? Dois raios atingirem duas pessoas e elas virarem flashes, né? E depois vai explicar aqui, basicamente, a força de aceleração. Isso, entendeu? Então, basicamente é isso. Vai contar todo o primeiro ano do Wally. E toda essa parte aqui, do começo até essa Speed Force 1, tudo tem no outro encadernado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou pegar outro encadernado. Aqui, ó. Tudo tem nesse encadernado. Até o Speed Force 1. Deixa eu pegar aqui, ó. Mesma coisa. Daí aqui, esse encadernado, a diferença que termina com essa história que é basicamente o Wally pensando como a vida dele seria se ele não tivesse sido atingido por um raio. Muito legal essa história, curtinha, mas é isso. E daí termina com essa história aqui, que é uma história, como diz, da Era de Prata. E é isso. Essas são as diferenças. Tem essas duas histórias a mais nesse encadernado, mas em compensação, nessa aqui tem a The Flash 66, que também é uma história a mais, que é essa aqui do Aquaman contra o Flash, que basicamente vai consistir no quê? O Wally e a Linda, que ainda não estão juntos, vão sair a passeio num cruzeiro marítimo, e eles são atacados aparentemente pelo Aquaman e essa mulher que a gente no começo não sabe quem que é, mas a gente descobre que é a saqueadora marinha, que basicamente consegue, no caso tem os mesmos poderes do Aquaman, e ela tá procurando uma coroa que vai fazer com que ela controle todos os 7 mares. E basicamente é isso. A gente vai ver uma lutinha aqui do Wally com o Aquaman, uma aventura legal e divertida, mas que,
como diz, não acrescenta nada, não quer abrir nada, né? Mas muito divertida. No caso, ali faz parte da fase do Mark Waid, no caso, né? Porque faz parte da mensal. Bom, basicamente é isso. Os dois encadernados têm histórias a mais, que no caso, essa aqui tem a Flash 66 e essa aqui tem uma história curta e a Flash 135. Agora eu quero falar basicamente qual encadernado eu acho melhor. Se for falar de história, eu já falo aqui que é uma história muito boa, divertida, recomendo, peguem, vocês não vão se arrepender. Eu já fiz um review dele, só dessa história aqui, quando o encadernado da Eagle Moss chegou pra mim, e já falei tudo que eu acho da história em si. Agora vamos falar de edição, questão gráfica. Eu prefiro muito mais o Nascido pra Correr da Eagle Moss do que a saga do Flash, porque, como diz, esse papel couché da Eagle Moss é bem grosso, bem mais, deixa as cores bem mais vivas, e também tem essa história da Era de Ouro. Mas esse encadernado não deixa a desejar, é um bom encadernado, principalmente porque tem essa história da mensal do Mark Waid e também vai continuar, né? Não vai ficar só aqui igual no Nascido pra Correr. Bom, é isso. Comprei as duas edições, mostrei o que tem de a mais em um e o que tem de a mais no outro. E bom, basicamente é isso. Ah, e óbvio, né? Esse aqui tem muito mais textos contextualizando do que a saga do Flash. Então, é isso. E eu esqueci de falar o que reúne, né? Mas basicamente as duas reúnem as mesmas coisas, que é The Flash 62 a 66, The Flash Anual 8 e Speed Force 1. Então é isso. Tudo que tá aqui tem aqui com as histórias a mais ali que eu falei, e nessa aqui não tem a 66. É isso. Muito bom esse encadernado. Uma das minhas histórias favoritas do Flash e recomendo demais. Não vejo a hora, porque o próximo encadernado vai ter história, bastante história inédita. Essa 66 eu nunca tinha lido, mas já foi publicado em DC 2000, número 49. Então é isso, não vejo a hora da chegada do volume 2. E espero que dure, né? Porque depois desse cancelamento da saga do Superman, só Deus sabe. Bom, essa foi minha review barra comparação, né, das edições, porque eu já tinha feito uma review mais detalhada daquele encadernado, e como são as mesmas histórias, eu não quis falar tanto. Então é isso, um bom encadernado. Como eu sempre deixo minha nota aqui no final do vídeo, eu dou uma nota 9 de 10, porque nem toda história aqui é muito bom, mas a mensal, que no caso é o que o Mark Waid faz, é muito boa. Então 9 de 10 aí, encadernado que eu gosto bastante, uma história que eu gosto bastante e que eu não vejo a hora das continuações. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que é o que eu mais estava querendo. Bora lá pro volume 2.